Oi, pessoal. Então, vamos começar, vamos continuar, nossas aulas de reações de carboidratos, aquelas com importância em alimentos. E hoje vamos estudar 3 tipos de reações que são bem importantes: hidrólise, enolização e reações de escurecimento. Já vou enfatizar que dessas, as principais são as reações de escurecimento. Dentre elas, a reação de Maillard, que foi aquele artigo que eu enviei na aula passada, para vocês darem uma leitura, darem uma lida, para já se familiarizar com esse tipo de reação. Falando da hidrólise, essa reação ela pode ocorrer por uma ação química ou enzimática, ou seja, pode haver a presença de uma enzima ou não, E nesse caso, o polissacarídeo ele tem que estar na presença de água. É uma reação de hidrólise. Lise significa quebra, hidro significa água. Então, reação na presença de água. Nesse caso, há a quebra do polissacarídeo, do carboidrato, em glicose ou outro monossacarídeo. Ou uma mistura de glicose e outro monossacarídeo, como maltose, frutose, no caso de disacarídeos, tá? Então, essa reação aqui bem simples, no qual os carboidratos eles estão suscetíveis, ou seja, a quebra da estrutura deles em estruturas menores, tá? De preferência liberando o monossacarídeo do qual ele é formado. Vamos lembrar que os polissacarídeos de ocorrência natural, a maioria são formados de unidades de glicose. Então, o produto principal vai ser a glicose. E no caso de outros, como lactose, outros disacarídeos, a gente vai ter uma mistura. Um outro tipo de reação é a enolização. Essa enolização usem como sinônimo de isomerização. Então, vamos olhar aqui embaixo. Nós sabemos que os monossacarídeos, eles podem ter uma estrutura de aldose, como esse daqui do lado esquerdo, onde eu estou com uma seta, ou uma estrutura de cetose, como esse aqui do lado direito. Aldose, quando a carbonila está na extremidade, e cetose, quando a carbonila está aí entre carbonos. Nesse caso, essa reação vai ocorrer a isomerização, ou seja, a transformação de uma aldose numa cetose ou vice-versa. E essa reação ela é favorecida pelo aumento da temperatura ou pela utilização de um catalisador. E esse catalisador do tipo base, uma base como hidróxido de sódio como catalisador. Também é um tipo bem simples, bem fácil de entender. Agora, como eu falei para vocês, o tipo principal são as reações de escurecimento. Esses escurecimentos, ele pode ser oxidativo ou não, pode ser enzimático ou não enzimático, sendo o não enzimático o mais importante. Só coloquei aqui falando do enzimático, do oxidativo, tá aqui, ó. Se vocês lerem, considerando primeiramente as reações de escurecimento oxidativo ou não enzimático. Não, é enzimático, tá? Tirem esse não aí, foi erro de digitação. Essas reações, elas não ocorrem com carboidratos. Então, elas só citei aqui para vocês saberem que existe, Geralmente, elas ocorrem na superfície de frutas, cortadas, por exemplo, quando aquelas que envolvem a maçã, por exemplo. Quando corta, se vocês observarem, pouco tempo depois ela escurece, a banana também, porque tem uma reação ali enzimática catalisada pela enzima polifenol-oxidase. Tá? Então, essas reações elas são enzimáticas porque envolvem enzimas, mas não são delas que a gente vai tratar na aula. Nós vamos tratar do escurecimento não enzimático. Nesse escurecimento não enzimático, nós temos 3 reações principais, que são a reação de Maillard, as reações de caramelização e as reações oxidativas do ácido ascórbico.
Elas ocorrem por mecanismos diferentes, mas são extremamente importantes, tá? Sendo delas, a reação de Maillard é a mais importante. Elas são reações de escurecimento não enzimático, não envolvem a presença de enzima, e elas trazem características tanto desejáveis quanto indesejáveis para o alimento. Vamos falar então da reação de Maillard. Essa reação, ela promove, no final das contas, a presença de grupos escuros de pigmentos denominados melanoidinas. Essa reação ela ocorre por via de aquecimento ou durante ali o tempo de armazenamento. Ocorre pela interação da glicose do carbono alfa-carbonílico. Que carbono é esse? É o carbono vizinho ao carbono da carbonila. Vamos voltar aqui. Então, vejam que aqui eu tenho a carbonila, né? E aqui o carbono vizinho. Esse carbono é o carbono alfa-carbonílico, é o imediatamente vizinho. Com o aminoácido livre, com o grupo amínico. Então, essa é a primeira reação. É a primeira etapa da reação. Ocorre a interação desse carbono alfa-carbonílico com o aminoácido livre, né? Na verdade, o grupo amínico da cadeia da proteína ou do aminoácido. Essa reação, ela ocorre em vários tipos de alimentos, mas claro, tem que ter proteína e carboidrato, já que essa primeira etapa envolve a interação entre esse carbono alfa-carbonílico com o grupo amínico, mas ela depende de uma série de fatores. Primeiro, uso de temperaturas mais elevadas, acima de 40 graus Celsius, atividade de água intermediária, entre 0,4 a 0,7, e o pH mais alcalino, de 6 a 8. Umidade de 30 a 70%, então alimentos mais secos, e presença de íons metálicos, como cobre e ferro 2+, que vão catalisar a reação. Geralmente, as pentoses são mais reativas do que as hexoses, e os tipos de aminoácidos também interferem nessa reação. Então, xilose, arabinose, glicose, maltose e frutose. A gente tem essa sequência aí das hexoses mais reativas, tá? Sendo as pentoses, né, como eu já falei, tendo uma suscetibilidade maior a essa reação. Essa parte aqui é extremamente importante, tá? Eu quero que vocês revejam o conteúdo ou a aula várias vezes para identificar bem essas etapas. Então, a primeira etapa consiste na condensação da carbonila, do açúcar redutor, com o grupamento amina, como eu falei anteriormente, formando um composto intermediário denominado glicosil, se for glicose, ou frutosilamina. Glicosilamina ou frutosilamina, dependendo do monossacarídeo de origem, se é a glicose ou se é a frutose. Após isso, havendo o prolongamento do aquecimento, o armazenamento, entra-se na segunda etapa. Nessa segunda etapa, ocorre uma série de reações diferentes, é uma etapa bem complexa, resultando em produtos que são dicarbonílicos, redutonas e derivados do fulfural, ou ainda produtos da degradação dos aminoácidos, ou seja, uma série de produtos de compostos diferentes, dando a essa etapa uma complexidade maior. Na terceira etapa, ocorre ou fragmentação desses compostos formados na segunda etapa ou polimerização. E aí a gente chega aos compostos, né, que são resultados finais dessa reação, que são as melanoidinas. Essas melanoidinas são pigmentos escuros e que vão dar a característica desse tipo de reação. Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas, por exemplo, o flavor de carne assada, de pãozinho saído do forno. Então, esses flavors, tanto em relação à coloração quanto em relação ao odor, são resultados dessa reação de Maillard. Então, a partir de hoje, quando vocês sentirem, estão fazendo aquele churrasquinho,
sentir aquele cheirinho de carne assada, vão lembrar, são produtos da reação de Maillard. Vão lá na padaria, aquele pãozinho saindo do forno, quentinho, cheiroso, são produtos da reação de Maillard, que dão esse odor bem agradável. Então, aqui, resumidamente, né, nós temos a proteína interagindo com a glicose na primeira fase, formando a glicosamina, que é esse produto aqui. Essa glicosamina pode ser uma frutosamina, se aqui na primeira etapa for frutose. Aqui a gente entra onde tem várias setas, na segunda etapa da reação, com uma série de reações diferentes, enolização, isomerização, etc., que vão formar produtos. Dentre esses produtos, o principal é o hidroximetilfurfural. São estruturas derivadas do furfural que vão se polimerizar ou quebrar, mas principalmente se polimerizar, formando compostos de alto peso molecular, de coloração escura, denominados em conjunto de melanoidina. Aqui a gente tem também a representação da reação de modo mais detalhado um pouco, né? Lactose interagindo com a lisina, que é um aminoácido, formando essa base de Schiff, que seria um produto intermediário dessa primeira etapa, que não é representado aqui nessa reação. Essa base de Schiff vai formar a glicosamina, se aqui for a frutose, vai formar a frutosamina. Aí começa a ocorrer uma série de reações, vão formando outros produtos, produto de Amadori, N-aminol, desoxiozona. Ou seja, naquela segunda etapa que eu falei para vocês, que tem uma série de produtos e reações intermediárias, até se chegar ao hidroximetilfurfural, que é o HMF, né? Que seria um produto intermediário principal que vai se condensar, vai se polimerizar, formando a melanoidina. Veja aqui esse exemplo C67, H76, O32. Ou seja, compostos de alto peso molecular. Beleza? Então, revejam pelo menos esse slide aqui, esses aqui, para entender bem essa parte da aula que é a mais importante. Aqui algumas características do hidroximetilfurfural, peso molecular, a coloração, odor, flores de camomila, manteiga, caramelo ou mofado, ponto de fusão, densidade e pressão de vapor. Então, como eu já falei para vocês, os produtos da reação de Maillard, eles estão aí no nosso dia a dia. Né? Eles são consumidos diariamente, seja no leite, produtos de panificação, cereais, caramelo, mel, café, cerveja, chocolate, carnes. Eles têm um papel muito importante no processamento tecnológico dos alimentos, porque eles dão flavor, aroma, odor, textura e coloração. Em relação aonde eles se encontram em maior proporção, geralmente os alimentos ricos em lipídios, eles vão ter mais produtos da reação de Maillard e que também são submetidos a calor seco, como alimentos grelhados, fritos, assados, etc. Vamos para frente. Então, já falei para vocês que essa reação é bem complexa, né? Forma uma diversidade de compostos diferentes, né? E lembrando que eles são resultados de um processamento. Eles não vão existir em alimentos crus e frescos, mas são produzidos rapidamente quando há o processamento. É importante também ressaltar que ao longo, né, do processamento são produzidos compostos voláteis, né, como cetonas e aldeídos, que conferem o aroma a esses produtos. Né? E os aromas desejáveis, importantes no leite, no chocolate, no caramelo, produtos grelhados, fritos ou assados. Mas é importante saber também que a reação de Maillard pode formar compostos indesejáveis, principalmente a acrilamida, né, que são encontrados em alimentos submetidos a temperaturas muito altas, e essas acrilamidas, elas são cancerígenas, elas fazem mal à saúde humana. Então,
Dessa forma, percebemos que o controle do processamento é importante. A segunda reação é a caramelização, né? Então, a caramelização é uma reação de escurecimento, envolve o aquecimento a temperaturas superiores a 120 graus de açúcares, preferencialmente xaropes. Essa reação promove primeiro a quebra das ligações glicosídicas, abrindo o anel, por exemplo, da glicose, e, consequentemente, a formação de novas ligações glicosídicas e derivados furânicos. Depois, ocorre polimerização desses novos compostos formados, o que dá origem aí a caramelo. O caramelo ele pode ser formado tanto em meio ácido como meio alcalino, sendo que o meio ácido é mais propício para a formação de caramelos mais escuros e mais saborosos. Agora vamos ver a reação oxidativa da vitamina C. Ela ocorre, claro, né, com a vitamina C, com o ácido ascórbico, numa faixa de pH de 2 a 3,5, ou seja, bem ácido, né? Como é a reação de oxidação, ocorre a ação do oxigênio sobre o ácido ascórbico, está aqui, formando o ácido deidroascórbico. É uma reação reversível. E caso esse pH continue baixo, a reação continua, formando o ácido dicetogulônico. Esse último ácido é transformado em fulfural e, novamente, esses compostos fulfurais, quando se polimerizam, vão formar melanoidinas. Então, vejam que nos três tipos de reação de Maillard, caramelização e a oxidação do ácido ascórbico, o produto final é a melanoidina, que é o produto da polimerização do hidroximetilfulfural, que é um composto, um intermediário formado nesses três mecanismos por meios diferentes, tá? Aqui a gente tem a reação toda, né? O ácido ascórbico, a sua oxidação, formando o ácido deidroascórbico, que continua em pH ácido, formando o ácido dicetogulônico, que vai ser convertido, vai fechar o anel, formando o fulfural, que vai se polimerizar, gerando melanoidinas. Então, todas essas reações, elas formam em comum esse produto final, denominado melanoidina, que é de alto peso molecular, de coloração escura e que é formado a partir da polimerização do hidroximetilfulfural, que é um composto comum formado em todos esses meios reacionais. É importante ressaltar que, principalmente na reação de Maillard, é uma reação bem complexa, com várias etapas, vários subprodutos, e que ela ainda não foi entendida por completo, tá? Mas o importante é lembrar daquelas três etapas principais: formação do hidroximetilfulfural, que vai se polimerizar em melanoidinas, tá, pessoal? Então, vai ficar faltando só uma partezinha dessas reações que a gente vai finalizar, né? Nem reações, só uma finalização desse conteúdo, né? Que é o último conteúdo, né? Da nossa disciplina, né? Que a gente vai finalizar quando voltar às aulas práticas. Semana que vem nós teremos mais uma aula, na outra semana também, e provavelmente a gente finaliza com a avaliação, esperando o retorno para a gente fazer as aulas práticas que faltaram, tá, pessoal? Um abraço.